Oi, amiga. Oi, amiga. Tô te ligando pra você me contar uma fofoca que você me falou agora há pouco e eu não estava nem sabendo. Eduardo Bananinha Bolsonaro se estranhou com o Nicolas Ferreira? Teve briga no bolsonarismo? É É isso, isso. né? Pela sua cara, é isso. Então, vamos direto pro assunto. Eu sou Carol Pires Eu sou Marina Dias e esse é e o esse é Duas e o Duas e Tanto. Tanto. Todas as terças e quintas, eu e a Carol, a gente se liga para falar de um tema de política que tá bombando, de um jeito descomplicado, fácil, acessível, como um papo entre amigas que somos. Esse é um podcast rapidinho, de 15 minutos, 20 às vezes, quando a gente se empolga, o tempo de passar 30 um quando é sobre o Bad café. Bunny. Exatamente. É isso. Vamos, amiga, me conta. Eu não sei onde é que eu estava no mundo que eu não vi essa história, mas conta Nem o que que aconteceu. eu. Vamos lá. Essa briga, amiga, entre o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro não é de hoje e tem um significado importante nessa divisão, nesse racha da direita e da extrema-direita no Brasil. Mas vamos entender primeiro o bafo e depois eu explico por que isso é importante no contexto político. Bom, o ponto é que o Eduardo Bolsonaro repete que o Nicolas Ferreira não se engaja, não se envolve adequadamente na visão dele, Eduardo, na campanha do Flávio Bolsonaro à presidência. Lembrando que da cadeia, o Jair Bolsonaro indicou o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, para ser o candidato contra o Lula na eleição. Muito que bem, desde então, o Eduardo dos Estados Unidos diz que a família sempre apoiou o Nicolas, sempre acreditou no Nicolas, que o Nicolas foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, com quase 1,5 milhão de votos. O Nicolas é de Minas Gerais. Mas, segundo o Eduardo Bolsonaro, depois de toda essa ajuda que o Nicolas teve da família Bolsonaro, o Nicolas virou um ingrato, na visão do Eduardo, tudo isso que eu tô falando, tá? Porque o Nicolas não apoia com afinco a candidatura do Flávio. Bom, o Eduardo já tinha vindo com essa história algumas vezes e o Nicolas Ferreira já tinha respondido ao Eduardo dizendo aspas, o Eduardo não está bem. Ele tinha mandado essa. E agora, um novo capítulo Ai. da briga, que foi esse fim de semana, que o Eduardo começou a dizer nas redes sociais para as pessoas não votarem em candidato que não apoia o Flávio Bolsonaro diretamente, mesmo que esse candidato seja do PL, o partido dele, do Flávio e do pai dele, e também do Nicolas. E aí o Eduardo tinha falado de um perfil específico que é bolsonarista, mas que, segundo ele, Eduardo, não vai votar no Flávio Bolsonaro no primeiro turno. E aí, o Nicolas compartilhou uma postagem desse perfil no mesmo dia que o Eduardo criticou esse perfil. E aí, o Eduardo, amiga, ficou virado no giraia e disse, aspas do Eduardo, denunciei aqui o perfil que não vai votar no Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. E adivinha quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Interrogação. Eduardo falando. E aí, esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede união da direita. Ele estava dando uma indireta, né, para o Nicolas. E o que o Nicolas fez? Comentou esse post com kkk. Juro. E aí, segue. Não para por aí. Crise na direita brasileira. O Eduardo replicou o kkk e disse o seguinte, aspas do Eduardo, porque veio o textão do Eduardo. O Eduardo colocou assim: risinho de deboche para mim, não há limites para o seu desrespeito comigo e com minha família.
E aí o Eduardo seguiu num texto dizendo que a fama fez mal para o Nicolas Ferreira, que ele não reconhece mais o menino que ele, Eduardo, um dia apoiou, e que o Nicolas, segundo o Eduardo, trabalha o algoritmo das redes sociais dele para dar visibilidade a quem deseja a morte do Jair Bolsonaro, a quem comemora a prisão do Jair Bolsonaro e a quem odeia a família do Bolsonaro. Isso tudo foi o que o Eduardo falou, né, ou Aham. melhor, escreveu no X, o antigo Twitter, replicando o kkk do Nicolas. Bom, e aí o Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, resolveu entrar em campo e gravou um vídeo no sábado à noite pedindo união e pacificação para a direita. O famoso "calma gente, dá uma segurada", né, depois Aham. dessa briga pública entre o Eduardo e o Nicolas. Quer dizer, mas o Eduardo brigando, né, o Nicolas mandou o kkk. No vídeo, o Flávio diz que quer chamar todos à racionalidade, aspas dele, porque é muito angustiante ver lideranças da direita se digladiando. O Flávio disse que o inimigo não está aqui, está do lado de lá. E aí, por fim, o Nicolas compartilha o vídeo do Flávio e escreve: "Concordo, presidente. Se cada um fizer sua parte, chegaremos lá". Então ficou esse climão. Mas agora eu quero dizer por que que tudo isso é importante, amiga. Sim, Porque isso é parte de um contexto maior, que é a disputa desses quadros da direita e extrema direita por influência sobre o eleitorado bolsonarista depois da prisão do Jair Bolsonaro. Porque sim, como o Bolsonaro está preso e inelegível e não pode ser candidato por anos e anos, outros nomes querem ganhar o status de herdeiro do bolsonarismo, né, sim, do novo líder da direita e extrema direita no Brasil. E aí entram nessa disputa integrantes da própria família Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Michele, que brigam entre si, e sim, também o Nicolas, que a gente já falou aqui, ele é o deputado que foi mais votado no Brasil em 2022, ele é um fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores e milhões de visualizações nos vídeos dele, né, muitas vezes espalhando notícias falsas, mas a questão é que o Nicolas, amiga, tem 29 anos, ele faz 30 anos no final de maio, então ele não pode ainda concorrer à presidência, sim, porque no Brasil a idade mínima para se candidatar à presidência da república é de 35 anos, mas ele é considerado a nova cara da direita e da sim, extrema sim, direita no Brasil, né, então não é sim, uma briga só para 2026, é uma briga para o que será do bolsonarismo no futuro. E aí o sim, Flávio, ele fica preocupado com essas fraturas expostas da direita, porque além dele ser uma peça hoje, né, nesse xadrez, nessa disputa pelo espólio do pai, claro, essas brigas acabam dificultando as alianças com outros partidos, atrapalham essa imagem de moderação que ele está tentando emplacar, então não é bom para ele, como a cara da direita na campanha de 2026, que a direita esteja aí se massacrando nas redes sociais, inclusive o irmão dele, né, sim, que sim. desde os Estados Unidos está aí fazendo essa confusão. Então é esse o mais novo bafo. Gostou? Muito bom. Adorei. E sabe o que que me fez lembrar? Que a última não, talvez a penúltima vez que teve briga dentro do clã Bolsonaro, da família, foi porque a Michelle deu like num comentário da mulher do Tarcísio, governador de São Paulo, dizendo que o Brasil precisava era de um CEO. E aí a Michelle deu like e isso virou uma crise na família Bolsonaro. Então é muito bom como eles ficam se alfinetando e fazendo política com like, kkk, retweet, né. É muito louco isso. Isso era a primeira coisa que eu queria comentar. A outra é o que você falou, você tinha falado isso no episódio passado, né, desse bolsonarismo 2.0, que agora o bolsonarismo, existe mesmo sem o Bolsonaro, né, é um movimento de extrema direita que está aí e que pode daqui um tempo ter outro nome, a gente não sabe, mas que estaria disposto a votar num outro candidato que não necessariamente tenha o sobrenome Bolsonaro. E aí o Eduardo, que está nos Estados Unidos e
pelo visto, não pretende voltar ao Brasil, é investigado pelo STF, se diz exilado, né, teve o mandato cassado, então agora também não tem foro privilegiado. Eu imagino que ele só planeja voltar para o Brasil caso o irmão dele seja eleito, ou agora o Caiado, que promete aí uma anistia. Ele não está condenado por nada, mas imagino que ele, né, tem medo de voltar e ser preso preventivamente ou alguma coisa assim. Então o contexto político tem que mudar para ele voltar e agora ele vira um terceiro, né, era o Jair, agora o Flávio. Então se ele tinha pretensões, e ele chegou a ter, né, de ser o candidato à presidência do clã Bolsonaro, agora ele perdeu um degrau, agora tem que esperar o Flávio. Então a chance dele de virar o candidato da família esbarra nisso de que o Nicolas está crescendo e pode virar, né, herdar o bolsonarismo, essa massa de eleitores. E aí só para lembrar que no caso do Nicolas, quando o Eduardo começa a falar: "Traidor, você apoia quem quer a morte do meu pai", uns exageros assim, imagina, o Nicolas é aliado de primeira hora. E vai Mas eu visitar o Bolsonaro na cadeia e, certo, né, já foi mais de uma vez visitar o Bolsonaro, primeiro quando ele estava preso em domiciliar e depois na Papudinha, enfim, sim. ele visita o Bolsonaro. Mas esse discurso que parte sempre de um dos filhos Bolsonaro, ou do próprio Jair, de que algum aliado, na verdade, é um traidor, em geral, deflagra mesmo uma ação de massacre ali desse aliado e é expulso ali do movimento, né, a gente já viu acontecer com vários, usar aqui de exemplo Joyce Hasselmann, que era ali líder do governo, aliada de primeira hora, mais votada, e na hora que ela discordou de alguma coisa ali com os filhos, ela foi imediatamente massacrada, tirada do clã e depois nem conseguiu se reeleger deputada. Então, esse cálculo de estar no movimento bolsonarista, mas ao mesmo tempo não brigar com os filhos para não ser excluído, né, a gente viu isso também na escolha do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de não se candidatar à presidência, entre outras razões, porque ele também fica nesse lugar, né. Ele seria um bom candidato, mas a família não estava totalmente convencida, se ele força a barra, ele pode entrar na mira desse gabinete do ódio. Então esse era o segundo ponto. O terceiro, é só reforçar, eu já falei isso aqui em algum momento, eles todos, o clã ali, filhos e Michele, eles todos veneram o Jair, mas eles se odeiam entre si. Naquela campanha que o Flávio se candidatou a prefeito do Rio de Janeiro, tem aquela cena que todo mundo conhece, que ele passou mal ali num debate, desmaiou, ia desmaiar. Essa campanha, o Jair era contra ele se candidatar a prefeito, ele achava que isso podia prejudicar as pretensões dele, que ali 2016, né, impeachment, o Bolsonaro já tinha começado a despontar ali como um possível candidato à presidência. Então, os irmãos ficaram do lado do pai, no caso Carlos e Eduardo, e eles ficaram a campanha toda sem falar com o Flávio. E o Carlos, que cuidava das redes sociais, pegou, mudou as senhas e não deixou ele publicar mais nada no Instagram o O resto da Flávio campanha. o O Flávio não Carlos deixava. não, o Carlos roubou a senha do Flávio e o Flávio ficou sem acesso ao próprio Instagram ao longo da campanha. Porque eles não queriam que ele fosse candidato, então tem isso. O Carlos também teve aquela vez que ele pegou a senha do próprio Jair, né, enquanto o Jair era presidente, e aí ele ficou sem acesso às redes da presidência, porque o Carlos tirou fora. Então eles têm esse tipo de briga, e o Carlos e o Flávio são dos que mais brigaram a vida toda. Agora, né, ele tá falando a favor do irmão, porque ele mesmo é candidato a senador lá em, Santa Catarina, precisa, né, desse nome Bolsonaro nacionalmente, mas assim, Friends eles nunca exatamente foram, né. Então eles estão sempre brigando ali entre eles, né, mas no final quando é para defender o nome do pai, aí eles se juntam e massacram os demais. Mas eu amei que eles brigam por causa de like, kkk, retweet e alfinetada. Amiga, tá bom, então a gente fala na quinta. Tá bom, até quinta. Beijo. Beijo.